A Vida Cristã Normal, por Watchman. Capítulo 6. A Senda do Progresso, oferecendo-nos a Deus. O nosso estudo trouxe-nos a uma posição em que podemos considerar a verdadeira natureza da consagração. Temos agora perante nós a segunda metade de Romanos 6, desde o versículo 12 até ao fim. Em Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, lemos: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A palavra que aqui exprime ação é oferecer-se, que ocorre 5 vezes nos versículos 13, 16 e 19. A palavra implica em consagração, mas não no sentido em que tantas vezes a entendemos. Não se trata da consagração do nosso velho homem com os seus instintos e recursos, a nossa sabedoria, força e outros dons naturais, ao Senhor para Ele usar. Isto fica claro a partir do versículo 13. Nota-se naquele versículo que a condição é como ressurretos dentre os mortos. Isto define o ponto em que começa a consagração. Paulo diz: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. O que aqui se refere não é a consagração de qualquer coisa pertencente à velha criação, mas somente daquilo que passou através da morte para a ressurreição. A atitude de oferecer de que se fala aqui é o resultado de eu saber que o meu velho homem foi crucificado. Saber, considerar-se, oferecer-se a Deus. Esta é a ordem divina. Quando eu realmente sei que fui crucificado com Ele, então espontaneamente considero-me morto, como lemos dos versículos 6 e 11. E quando sei que ressuscitei com Ele de entre os mortos, então considero-me vivo para Deus em Cristo Jesus, como encontramos nos versículos 9 e 11. Pois tanto o aspecto da cruz, denominado morte, como o denominado ressurreição, têm que ser aceitos pela fé. Quando chego a este ponto, segue-se que me dou a Ele. Na ressurreição, Ele é a fonte da minha vida. Realmente, Ele é a minha vida, de modo que não posso deixar de oferecer tudo a Ele, pois tudo é dele e não meu. Mas, sem passar pela morte, nada tenho para consagrar, nada há de aceitável a Deus, pois já condenou, na cruz, tudo quanto é da velha criação. A morte acabou com tudo que não pode ser consagrado a Ele, e somente a ressurreição torna possível qualquer consagração. Apresentar-me a Deus significa que agora e daqui em diante considero a minha vida como pertencente ao Senhor. Consideremos então o terceiro passo, oferecei-vos. Observemos que este apresentar-se se refere aos membros do meu corpo, aquele corpo que, como já vimos, está agora desempregado em relação ao pecado. Oferecei-vos e os vossos membros. Isto lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 13 e 19. Deus quer que eu considere agora todos os meus membros, todas as minhas faculdades, como pertencendo-lhe inteiramente. É uma coisa grandiosa quando descubro que não me pertenço mais, mas que sou dele. Se os 10 cruzeiros no meu bolso me pertencem, tenho plena autoridade sobre eles. Mas se eles pertencem a outra pessoa que os confiou a mim, não posso comprar com eles o que quiser, nem ouso perdê-los. A vida cristã real começa com o conhecimento desta verdade.
Quantos de nós sabemos que, porque Cristo ressuscitou, estamos vivos para Deus e não para nós próprios? Quantos não se atrevem a usar o seu tempo, ou dinheiro, ou talento, segundo a sua própria vontade? Porque compreendem que eles são do Senhor e não de si mesmos? Quantos de nós temos um sentimento tão forte de que pertencemos a outro, que não ousamos desperdiçar um só cruzeiro do nosso dinheiro, ou uma hora do nosso tempo, ou qualquer dos nossos poderes mentais ou físicos? Certa ocasião, um irmão chinês viajava de trem, havendo no vagão onde se encontrava 3 pessoas não crentes que queriam jogar baralho para passar o tempo. Faltando um quarto parceiro para completar o jogo, convidaram este irmão a fazer parte da partida. Lamento decepcioná-los, disse ele, mas não posso participar do jogo, porque não trouxe comigo as minhas mãos. Atônitos, olharam para ele e disseram: que é que você quer dizer? Este par de mãos não me pertence, disse ele, passando então a explicar a transferência de propriedade que tivera lugar na sua vida. Aquele irmão considerava os membros do seu corpo como pertencentes inteiramente ao Senhor. A verdadeira santidade é esta. Paulo diz: oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Assim encontramos em Romanos, capítulo 6, versículo 19. Façamos disto um ato definido. Oferecei-vos a Deus. Observemos agora o fato de sermos separados para o Senhor. O que é a santidade? Muitas pessoas pensam que nos tornamos santos pela extirpação de alguma coisa má dentro de nós. Não, tornamo-nos santos desde que sejamos separados para Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, o homem escolhido para ser inteiramente de Deus era publicamente ungido com azeite e dizia-se então estar santificado. Daí em diante era considerado como posto à parte para Deus. De igual modo, os animais e até as coisas, um cordeiro ou o ouro do templo, podiam ser santificados, não pela extirpação de alguma coisa má neles, mas sendo assim reservado exclusivamente para o Senhor. A santidade, no sentido hebraico, significava, pois, posto à parte. E toda verdadeira santidade é santidade ao Senhor. Assim encontramos em Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Dou-me inteiramente a Cristo. Isto é santidade. Oferecer-me a Deus implica o reconhecimento de que sou inteiramente dele. Este ato de me dar ao Senhor é uma coisa definida, tão definida como reconhecimento. Deve haver um dia na minha vida em que passo das minhas próprias mãos para as dele, e desse dia em diante pertenço a ele e não mais a mim mesmo. Isso não significa que eu me consagro para ser pregador ou missionário. Infelizmente, muitos são missionários não porque, no sentido que estamos considerando, verdadeiramente se tenham consagrado a Deus, mas porque não se consagraram a Ele. Consagraram, como diriam, algo inteiramente diferente, as suas faculdades naturais não crucificadas para realizar o seu trabalho. Esta, porém, não é a verdadeira consagração. Então, a que devemos nós ser consagrados? Não ao trabalho cristão, e sim à vontade de Deus, para ser e fazer o que Ele desejar. Davi tinha muitos homens poderosos. Alguns eram generais e outros porteiros, conforme o rei lhes designava suas tarefas. Devemos estar prontos a ser quer generais, quer porteiros, designados às nossas responsabilidades, exatamente como Deus quer e não como nós escolhemos. Se você é um crente,
Então Deus já tem um caminho preparado para você. Uma carreira, como disse Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não só a vereda de Paulo, como também a carreira de todo crente, foi claramente traçada por Deus. E é da máxima importância que cada um conheça e ande no caminho designado por Deus. Senhor, dou-me a Ti com este desejo somente, conhecer e andar no caminho que Tu me ordenaste. Essa é a verdadeira entrega. Se no fim da vida pudermos dizer como Paulo, acabei a carreira, então seremos verdadeiramente abençoados. Não há nada mais trágico do que chegar ao fim da vida e sabermos que a passamos andando pelo caminho errado. Temos apenas uma vida para viver aqui e somos livres para fazer com ela o que nos agradar. Mas se buscarmos o nosso próprio prazer na vida, nunca glorificaremos a Deus. Ouvi certa vez um crente devoto dizer: nada quero para mim, quero tudo para Deus. Você deseja alguma coisa separadamente de Deus? Ou todo o seu desejo se centraliza na vontade dele? Pode verdadeiramente dizer que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita para você? Como lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 2. São as nossas vontades que estão em causa aqui. Aquela minha forte e dogmática vontade própria tem que ir à cruz, e eu devo me dar inteiramente ao Senhor. Não podemos esperar que um alfaiate nos faça um terno se não lhe dermos o tecido, nem que um construtor edifique uma casa quando não pusermos ao seu dispor o material necessário. E da mesma forma, não podemos esperar que o Senhor viva a sua vida em nós, se não lhe dermos as nossas vidas, para que Ele manifeste nelas a sua vida. Sem reservas, sem controvérsia, devemos dar-nos a Ele, para fazer conosco o que lhe agradar. Oferecei-vos a Deus. Este é o chamado em Romanos, capítulo 6, versículo 13. Devemos agora dar atenção a outro assunto: servo ou escravo. Se nos dermos a Deus sem reservas, muitos ajustamentos talvez sejam necessários, na família, nos negócios, na vida da igreja ou em nossas opiniões pessoais. Deus não deixará sobrar nada de nós mesmos. O seu dedo tocará uma por uma todas as coisas que não são dele, e ele dirá: isto tem que desaparecer. Você está pronto? É loucura resistir a Deus, e é sempre prudente e sábio submeter-nos a Ele. Admitamos que muitos de nós ainda temos controvérsia com o Senhor. Ele deseja uma coisa da nossa parte, enquanto nós desejamos outra. Não ousamos considerar muitas coisas, nem orar a respeito delas, nem mesmo pensar nelas, por medo de perdermos a nossa paz. Podemos fugir assim do problema, mas isso nos colocaria fora da vontade de Deus. É sempre fácil nos afastarmos da sua vontade, mas é uma bênção nos entregarmos a Ele e deixá-lo realizar em nós o seu propósito. Como é bom ter a consciência de que pertencemos ao Senhor e de que não somos de nós mesmos. Não há coisa alguma mais preciosa no mundo. É isso que traz a consciência da sua presença contínua, e a razão é óbvia. Eu devo ter o sentimento de que Deus me possui antes de poder ter o sentimento da sua presença em mim. Desde que a sua soberania seja estabelecida, então não ouso fazer coisa alguma do meu próprio interesse, pois sou sua propriedade exclusiva. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, sois servos? Assim encontramos em Romanos, capítulo 6, verso 16. A palavra aqui traduzida por servo significa realmente escravo.
Esta palavra é usada várias vezes na segunda metade de Romanos, capítulo 6. Qual é a diferença entre um servo e um escravo? Um servo pode servir a outra pessoa, mas não se torna propriedade sua. Se gostar do seu senhor, pode servi-lo. Mas se não gostar dele, pode notificá-lo que quer deixar o serviço e buscar outro senhor. O mesmo não acontece com o servo. Ele não é apenas empregado de outra pessoa, mas também sua possessão. Como me tornei eu escravo do Senhor? Ele, por seu lado, comprou-me, e eu, por meu lado, ofereci-me a ele. Por direito de redenção sou propriedade de Deus. Mas para que eu seja seu escravo, devo voluntariamente me dar a ele, pois ele nunca me obrigará a fazê-lo. O problema de muitos cristãos hoje é que têm ideia insuficiente quanto ao que Deus pede deles. Quão facilmente dizem: Senhor, estou pronto para tudo. Você sabe o que Deus pede da sua vida? Há ideias acalentadas, vontades fortes, relações preciosas, trabalhos prediletos, que têm que desaparecer da nossa vida. De modo que não devemos nos oferecer a Deus antes de estarmos prontos a isto. Deus nos levará a sério. Quando o rapaz galileu trouxe o pão ao Senhor, o que fez ele? Quebrou o pão. Deus sempre quebra aquilo que lhe é oferecido, mas após quebrá-lo, abençoa-o e usa-o para suprir as necessidades dos outros. Após nos darmos ao Senhor, ele começa a quebrar o que lhe foi oferecido. Tudo parece ir mal conosco, e começamos a protestar e a nos queixar dos caminhos de Deus. Mas parar neste ponto equivale a ser um vaso quebrado, sem préstimo para o mundo, porque fomos demasiado longes para que tenhamos utilidade para o mundo, e sem préstimo para Deus, porque não fomos suficientemente longe para que Ele pudesse usar-nos. Ficamos desengrenados com o mundo e temos uma controvérsia com Deus. Esta é a tragédia de muitos cristãos. A minha entrega ao Senhor deve ser um ato inicial e fundamental. Depois, dia a dia, devo prosseguir dando-me a Ele, sem me queixar do uso que Ele faz de mim, mas aceitando com grato louvor, mesmo aquilo contra o qual a carne se revolta. Sou do Senhor e agora não mais me considero propriedade minha, mas reconheço em tudo a sua soberania e autoridade. Esta é a atitude que Deus requer, e mantê-la é verdadeira consagração. Não me consagro para ser missionário ou pregador. Consagro-me a Deus para fazer a sua vontade onde estiver, quer seja na escola, no escritório, na oficina ou na cozinha, considerando que tudo o que Ele ordena é o melhor para mim, pois somente o que é bom pode advir para aqueles que são inteiramente seus. Permita a Deus que estejamos sempre possuídos da consciência de que não somos de nós mesmos. Amém.